A chuva caía forte sobre Lisboa naquela tarde de novembro, transformando as ruas em espelhos negros que refletiam as luzes tremuluzentes dos candeeiros. Dentro da igreja de São Roque, o ar estava carregado de incenso e de um silêncio opressivo quebrado apenas pelos soluços contidos. No centro do altar, um caixão fechado, coberto de flores brancas, ostentava uma fotografia ampliada de Miguel Almeida, sorrindo como se nada no mundo o pudesse atingir. A família, vestida de negro rigoroso, recebia condolências murmuradas. Um acidente trágico, diziam. Tão jovem, apenas 28 anos. Ninguém reparou na figura que entrou pela porta lateral, encharcada até aos ossos, o casaco escuro colado ao corpo magro. Miguel parou no fundo da nave, o coração martelando tão alto que temia que todos ouvissem. Olhou para o próprio retrato no altar e sentiu um nó na garganta. Declarado morto. Morto pela própria família. Por ser gay. 3 meses antes, tudo começara com uma carta simples enviada ao pai. Miguel, cansado de esconder, escreveu a verdade: amava João, o artista que conhecera numa exposição no Chiado. A resposta fora imediata e brutal. O pai, António Almeida, empresário respeitado do setor vinícola no Douro, cortara todo o contacto, congelara contas, ameaçara deserdá-lo publicamente. A mãe, de Helena, chorara ao telefone, implorando que se curasse. O irmão mais velho, Pedro, limitara-se a é melhor desapareceres. Miguel desaparecera, sim. Mudara-se para o Porto com João, começando uma vida nova, modesta, mas livre. Trabalhara como designer gráfico freelancer, enquanto João pintava quadros que vendia em galerias alternativas. Foram meses de paz dura, mas verdadeira. Até receber uma mensagem anónima com o lindo obituário no jornal: Miguel Almeida, vítima de acidente de viação em Espanha, funeral dia 15 de novembro em Lisboa. Choque. Raiva. Dor. João quisera acompanhá-lo, mas Miguel recusara. Preciso de fazer isto sozinho. Preciso de entender porquê. Partira de comboio na noite anterior, carregando na mochila uma pasta com documentos que, nos últimos dias, reunira com a ajuda de um advogado amigo de infância. Agora, ali estava ele, vivo, respirando, diante do próprio funeral falso. O padre iniciava a homilia quando Miguel deu o primeiro passo pela nave central. Os sapatos molhados ecoaram no mármore. Cabeças viraram-se. Um suspiro coletivo percorreu a igreja. De Helena levou a mão à boca, os olhos esbugalhados. António Almeida ficou rígido, o rosto perdendo toda a cor. Pedro murmurou algo inaudível. Miguel parou a meio caminho. A voz saiu firme, apesar do tremor interior. Desculpem o atraso. O trânsito estava infernal. Silêncio absoluto. Depois, um grito abafado da mãe. Alguém desmaiou numa das bancadas laterais. Miguel continuou a avançar até ao caixão. Tocou na madeira fria com a ponta dos dedos. É bonito, o caixão. Mas está vazio, não está. Virou-se para a família. Eu estou aqui. Vivo. E vim buscar explicações. O padre, confuso, gaguejou qualquer coisa sobre milagre. Mas António recuperou a compostura primeiro. A voz saiu baixa, perigosa. Miguel, isto é uma falta de respeito. Sai daqui. Falta de respeito. Miguel riu-se sem humor. Vocês declararam-me morto para esconder que o filho é gay. Inventaram um acidente que nunca aconteceu. Falsificaram documentos. Isso sim é falta de respeito. Tirou da mochila um envelope grosso e ergueu-o no ar. E eu trouxe os recibos. A palavra recibos ecoou como um trovão. Em Portugal, todos sabiam o que significava, provas irrefutáveis. A igreja explodiu em murmúrios. Jornalistas presentes, porque a família Almeida era conhecida, começaram a tirar fotografias. Miguel sentira o flash das máquinas como facas na pele, mas manteve o olhar fixo no pai. Aquele era apenas o início. A confusão instalou-se rapidamente. Seguranças contratados para o funeral aproximaram-se, mas Miguel ergueu a voz. Se me tocarem, grito ao mundo inteiro o que sei. E já enviei cópias disto tudo para 2 jornais. Os homens pararam. António Almeida, homem habituado a controlar tudo,
percebeu que perdera o controlo. Fez sinal aos seguranças para recuarem. Vamos falar em privado, disse, a voz rouca. Não, respondeu Miguel. Quero que todos ouçam. Quero que saibam porque me mataram em vida. Contou, então, a história toda. Como, após a carta, o pai cortara o acesso ao dinheiro da Trust Fund. Como Pedro, advogado da empresa familiar, sugerira uma solução radical. Como, semanas depois, recebera uma chamada anónima ameaçando-o se não desaparecesse de vez. Mas o pior viera depois. Investigando, Miguel descobrira que a família apresentara às autoridades um relatório falso de acidente em Espanha, com testemunhas pagas e documentos forjados. Tudo para receber o seguro de vida milionário e, principalmente, para enterrar o escândalo da homossexualidade do filho mais novo. Enquanto falava, de Helena chorava em silêncio. Pedro evitava o olhar do irmão. António mantinha a máscara de pedra, mas as mãos tremiam. Quando Miguel terminou, abriu o envelope e começou a mostrar papéis, prints de e-mails entre Pedro e um detetive privado, extratos de transferências para testemunhas, até uma certidão de óbito falsificada. A igreja estava em choque. Amigos da família, colegas de negócios, vizinhos do Douro, todos ali presentes, ouviam a revelação de uma podridão que ninguém imaginara. Mas Miguel não viera apenas para expor. Viera também porque, nos últimos dias, recebera uma mensagem de João que o destroçara: se escolheste voltar para eles, adeus. Não aguento mais incertezas. Havia um mal-entendido terrível. João pensara que Miguel regressava para se reconciliar com a família, abandonando-o. Não entendera que era uma missão de justiça. Agora, com o coração apertado, Miguel guardou os documentos. Não quero o dinheiro. Quero apenas que parem de mentir sobre mim. E que saibam que sou feliz. Que amo alguém. Sou gay e não é doença nem vergonha. Saiu da igreja de cabeça erguida, sob olhares mistos de horror, admiração e pena. A chuva parara. Lisboa brilhava lavada. No exterior, jornalistas cercaram-no. Respondeu com calma, sem ódio. Quero apenas viver em paz. Mas a paz estava longe. Naquela noite, no hotel modesto onde se instalara, recebeu uma chamada do pai. Volta para casa. Podemos resolver isto em família. Casa. Miguel riu-se amargamente. A casa onde me declararam morto. Desligou. No Porto, João olhava o telemóvel em silêncio. Não sabia que Miguel lutara por eles os dois. O confronto familiar estava apenas a começar. 2 dias depois, a notícia estava em todos os jornais: Herdeiro Almeida aparece vivo no próprio funeral e acusa a família de fraude. Televisões repetiam o vídeo amador gravado dentro da igreja. A empresa Almeida e Filhos viu as ações cair. Clientes cancelavam contratos. A reputação imaculada de décadas rachava como vidro fino. António Almeida convocou uma reunião familiar urgente na casa senhorial do Douro, entre vinhas douradas pelo outono. De Helena, exausta de chorar, implorava ao marido que pedisse desculpa. Pedro, furioso, culpava Miguel por destruir tudo. Ele é um egoísta, dizia Pedro. Podia ter ficado calado. Calado enquanto nos roubavam a vida dele, respondeu a mãe, voz trêmula. António permanecia em silêncio, bebendo Porto Velho diretamente da garrafa. Entretanto, em Lisboa, Miguel concedia entrevistas cuidadosas. Falava de amor, de preconceito, de como a família preferira um filho morto ou um filho gay. Tornava-se, sem querer, símbolo de uma luta maior. Associações LGBT contactavam-no. Jovens enviavam mensagens de gratidão. Mas à noite, sozinho no quarto de hotel, a força desabava. Chorava abraçada ao telemóvel, relendo mensagens antigas de João. A última: se não me ligares até amanhã, acabou. Tentara ligar. João não atendia. No terceiro dia, Miguel decidiu viajar para o Porto. Precisava de explicar tudo cara a cara. Chegou à tardinha. O ateliê de João ficava num prédio antigo no bairro da Ribeira. Subiu as escadas com o coração na boca. Bateu. João abriu a porta. Os olhos vermelhos, barba por fazer.
Por um segundo, apenas se olharam. Pensava que tinhas voltado para eles, murmurou João. Nunca. Voltei para lutar por nós. João deixou entrar. O ateliê cheirava a tinta a óleo e café frio. Quadros inacabados cobriam as paredes, muitos com o rosto de Miguel. Contaram-se tudo. As lágrimas. Os medos. O mal-entendido alimentado pela distância e pela dor. Quando Miguel acabou de falar, João abraçou com força. Desculpa. Tive tanto medo de te perder. Já perdeste uma vez, quando me declararam morto. Não vai acontecer outra. Passaram a noite a falar, a planear. Decidiram enfrentar a família juntos. Mas o destino reservava outra surpresa. Na manhã seguinte, uma carta registada chegou ao ateliê. Remetente, António Almeida. Venham os dois à Quinta no Douro. Quer falar. Sozinhos. João quis recusar. Miguel hesitou. Se formos, é juntos. E com condições. Respondeu aceitando, mas marcando regras. Encontro em terreno neutro, gravação áudio, advogado presente. A viagem para o Douro foi tensa. As vinhas estendiam-se como um mar dourado sob céu limpo. A casa senhorial erguia-se imponente. António esperava-os na varanda. Sozinho. Sem Pedro nem a mãe. Os três homens sentaram-se numa mesa de pedra sob o carvalho centenário. O silêncio durou minutos. Finalmente, António falou, voz baixa. Cometi erros imperdoáveis. Miguel e João trocaram olhares. Não esperavam isto. António Almeida, homem de 62 anos habituado a mandar, parecia subitamente mais velho. As mãos, normalmente firmes em reuniões de negócios, tremiam ao servir o vinho. Quando recebeste a carta, Miguel perdi a cabeça. Sempre planeei que fosses tu a continuar a empresa. Pedro não tem estofo. Tu tinhas visão. Mas um filho gay. Na nossa posição. Os clientes conservadores, os parceiros no Douro, pensei que era o fim. Fez uma pausa longa. Em vez de te ouvir, escolhi a solução covarde. Pensei que, se desaparecesses discretamente, poderíamos dizer que tinhas morrido heroicamente. Um acidente. Ninguém perguntaria. A honra ficaria salva. Miguel sentiu a raiva subir, mas conteve-a. E o seguro de vida? As testemunhas pagas? António baixou a cabeça. Isso foi ideia do Pedro. Eu deixei-me levar. Quando vieste ao funeral, percebi o monstro que me tornara. João, até então calado, interveio. E a de Helena? Ela sabia. Sabia que inventámos o acidente, mas não os detalhes sórdidos. Chorou todas as noites. Silêncio novamente. O vento agitava as folhas do carvalho. Quero reparar o possível, continuou António. Retiro a declaração de óbito falsa. Restitui o teu lugar na empresa, se quiseres. E peço desculpa. A ti, Miguel. E a ti, João, por ter julgado sem conhecer. Miguel sentiu os olhos marejados. Anos de rejeição resumidos num pedido de perdão. Não quero a empresa, disse por fim. Quero apenas que nos deixem em paz. E que aceitem quem sou. António assentiu devagar. Posso tentar. Mas o Pedro ele não vai aceitar facilmente. Como se invocado, Pedro apareceu na varanda. O rosto contorcido de raiva. Então é isto. Vais rastejar diante deles. A discussão explodiu. Pedro acusou Miguel de ingratidão, João de oportunismo, o pai de fraqueza. Palavras duras voaram como facas. No meio do caos, de Helena surgiu, pálida mas decidida. Basta, gritou. Esta família já perdeu um filho uma vez. Não vamos perder outro. Pela primeira vez, abraçou Miguel à frente de todos. Depois, hesitante, estendeu a mão a João. Desculpem-me. Demorei demasiado a perceber que o amor de uma mãe não tem condições. Pedro, vendo-se isolado, saiu furioso, batendo com a porta do carro.
Aquele momento marcou uma fratura definitiva na família Almeida. Pedro afastou-se, levando parte dos negócios. Mas António, lentamente, começou a mudar. Nos meses seguintes, Miguel e João regressaram a Lisboa. Miguel continuou o trabalho freelance, João vendeu quadros com maior sucesso, muitos inspirados na sua história. A família reconcilia-se aos poucos. Jantares tímidos. Conversas difíceis. De Helena visitava-os em Lisboa, trazendo doces do Douro. Mas nem tudo era perfeito. Pedro, consumido pelo rancor, começou uma campanha subtil de boatos, tentando manchar a reputação de Miguel nos círculos empresariais. A tensão crescia novamente. Um ano depois, em plena primavera, Lisboa florescia com jacarandás roxos cobrindo as ruas como tapetes. Miguel e João viviam num apartamento pequeno na Alfama, com vista para o Tejo. A vida parecia, finalmente, equilibrada. Miguel lançara um livro de memórias, não de vingança, mas de superação. Tornara-se voz ativa na defesa dos direitos LGBT em Portugal. João expusera numa galeria importante, com críticas elogiosas. António, reformado parcialmente, passava mais tempo com a neta de uma prima, aprendendo a ser avô menos rígido. De Helena tornara-se voluntária numa associação de apoio a famílias com filhos LGBT. Mas Pedro não desistia. Numa noite de maio, Miguel recebeu um e-mail anónimo com anexos, documentos falsos alegando que ele próprio forjara provas contra a família, que tudo fora encenado para ganhar fama. Os ficheiros pareciam autênticos. No dia seguinte, os jornais sensacionalistas publicavam: Escândalo Almeida, foi tudo mentira. A credibilidade de Miguel abalou. Convites para palestras cancelados. Mensagens de ódio nas redes. Até alguns ativistas duvidaram. João viu desmoronar pela primeira vez. Não podemos deixar que ele ganhe, disse João, abraçando-o. Decidiram contra-atacar. Com a ajuda do mesmo advogado, rastrearam o IP do e-mail. Levava diretamente a um computador na empresa de Pedro. Confrontaram António com as provas. O velho homem, agora mais frágil, chorou. Vou resolver isto de uma vez. Convocou Pedro à quinta. Presença obrigatória. O confronto foi brutal. António exigiu que Pedro confessasse publicamente ou seria deserdado e denunciado por difamação e falsificação. Pedro resistiu. Gritou. Chorou. Revelou anos de inveja reprimida, sempre sentira-se o filho menos amado, o menos talentoso. No fim, rendido, aceitou fazer uma conferência de imprensa retratando tudo. Mas antes disso, pediu para falar sozinho com Miguel. Encontraram-se no Cais do Douro, ao pôr do sol. Desculpa, disse Pedro, voz embargada. Tive medo de perder o que restava da família. Em vez de te aceitar, tentei destruir-te. Miguel, após longo silêncio, respondeu. Também tive medo de perder-vos a todos. Mas aprendi que família verdadeira é a que escolhemos. Estenderam a mão. Não foi um abraço, ainda era cedo, mas foi um começo. Dias depois, Pedro retratou-se publicamente. A verdade prevaleceu. A reputação de Miguel recuperou, mais forte. 2 anos envolvidos, numa tarde quente de verão, a família Almeida reunia-se novamente na Quinta do Douro, mas desta vez por motivo alegre. Miguel e João celebravam a união civil numa cerimónia íntima entre as vinhas. Flores brancas decoravam as mesas longas. Amigos, colegas, ativistas e, surpreendentemente, a família quase toda. António, de fato claro, esperava nervoso no altar improvisado. Fora ele quem insistira em acompanhar Miguel até ao celebrante, num gesto simbólico de aceitação pública. De Helena chorava de emoção, segurando o braço de Pedro, que viera, embora ainda algo distante. Quando João apareceu, de camisa branca simples, sorrindo radiante, Miguel sentiu o coração explodir. Trocaram votos escritos à mão, prometendo amor incondicional, apoio nos dias difíceis, celebração nos bons. António, ao entregar Miguel, murmurou apenas: Estou orgulhoso de ti, filho. A festa durou até alta noite. Música fada ao vivo. Vinho dos melhores anos.
Risos misturados com lágrimas de quem percorrera um caminho tão tortuoso. Mais tarde, sob as estrelas, Miguel e João dançavam lentamente. Lembras-te quando pensaste que me tinhas perdido para sempre? Perguntou João. Como podia esquecer? Foi o dia em que apareci no meu próprio funeral. Riram juntos. E hoje estamos aqui. Casados. Com família. Com futuro. Miguel olhou para o céu infinito. Prova que o amor vence tudo. Até a morte anunciada. No horizonte, o Douro refletia a lua cheia. A vida, finalmente, parecia inteira. A história de Miguel tornou-se lenda entre muitos jovens portugueses. Um lembrete de que, mesmo nas famílias mais rígidas, o amor pode, lentamente, abrir portas. E assim, o rapaz declarado morto pela família por ser gay viveu intensamente, amou profundamente, e transformou a dor em esperança para muitos outros.